Olá, meninas! Como é que estão vocês? Espero que vocês estejam bem. Ver vocês começando a entrar aí no nosso estudo. Bem-vindas! Vocês sabem a dinâmica, vocês entrarem aí, vocês podem colocar de onde vocês estão assistindo, para eu poder dar um oi para vocês. Oi, Karen, oi, Fabi. Oi. Oi, Zilda. Oi, Regiane. Boa noite. Oi, Angelita. Vocês estão me ouvindo direitinho? Junqueirópolis, São Paulo. Maria Helena. Kátia. Espero que todos vocês estejam bem. Tenho algumas coisas boas para compartilhar com vocês. Hoje eu fui ao médico, né? Vocês sabem que eu tô no tratamento com a fibro, com o remédio que o médico passou para mim. Um novo tratamento com um anticonvulsivo, é o nome do tipo do remédio, né? A droga se chama, o nome do remédio em si é Neurontin. E eu tô com tratamento e graças a Deus eu já tô há 2 meses sem dor, o que pra mim é maravilhoso. Tô muito feliz. Eu agradeço demais as orações de vocês por isso. E ele, graças a Deus, tá bem feliz com o meu estilo de vida, em poder estar fazendo minhas atividades físicas, minha alimentação, cuidar da casa, dos filhos. Ele falou que ele tá muito feliz e para eu estar só tomando cuidado para não estar tomando muita responsabilidade, foi o que ele falou. E eu disse, não se preocupe não, o próximo ano não tem mapa de estudo. Não, mas eu falei para eles que vai diminuir, porque agora o estudo tá com o planner, eu não vou ter o site vai ser um site novo, eu não vou estar escrevendo, não vou estar colocando coisas novas, né? E eu falei pra ele que eu não vou estar tendo novas responsabilidades, né? Vai ficar só no que tá. Ele disse, no que tá já tá muito. Mas ele tava, assim, não preocupado, né? Mas dando a dica pra mim, pra sempre estar tomando esse cuidado. Mas graças a Deus a medicação tá funcionando, não tô precisando tomar mais nada, fora esse remédio, que tá uma dose, ele falou que é a dose mais baixa. Então, eu só agradecendo a Deus, as meninas que têm fibromialgia, eu sei que muitas meninas que seguem o cafezinho também têm. Se vocês quiserem mandar mensagem pra mim, conversar sobre, eu já fiz alguns testemunhos aqui sobre o meu tratamento que eu tô fazendo. Mas se você quiser conversar sobre isso, manda mensagem, eu vou ter o maior prazer de conversar com você e esclarecer. Pronto, essa é a primeira coisa. Obrigada a todos que estão orando por mim. Essa é a primeira coisa que eu queria compartilhar, porque eu sei que tem muita gente orando e eu quero agradecer pelas orações e quero dizer que graças a Deus está tudo controlado e se Deus quiser, esse vai ser o meu primeiro inverno sadia aqui nos Estados Unidos. Já são 8 invernos, cada inverno adoecendo, né? E esse vai ser, se Deus quiser, o primeiro inverno de eu estar bem, estar sadia. Então, agradecendo a Deus por isso. Segunda coisa, os mapas de estudo de dezembro já estão no site. A gente vai estar conversando sobre gentileza e sobre bondade. São as duas virtudes que a gente vai estar tratando nesse mês de dezembro. No Por um Coração Consagrado. E depois disso eu tô fechando o estudo, né? Não vai ter mais estudo do Por um Coração Consagrado. Provavelmente eu vou fazer um estudo só em dezembro,
ao vivo com os 2 mapas. Então, vou dividir meia hora para cada mapa e vou fazer. Então, já tá lá no site, vão ser os últimos mapas colocados no site. Dos dia 10 ao dia 15, o www.cafezinhodatarde.com, ele vai estar fechado, porque eu vou estar fazendo uma transição entre o site velho e o site novo. Oi, amor! O site velho e o site novo. E no dia 15 a gente vai lançar o site novo. O site novo, ele vai ter o livreto gratuito do próximo ano, Mulheres Como Eu, assim também como a explicação como é que vai funcionar o estudo, Mulheres Como Eu, e o Leitura Bíblica em 2 anos. Eu vou ter todo o material no site novo, vão ser as únicas coisas que eu vou ter no site. A explicação de como funciona o cafezinho e ele vai ser menor, vai ter o link para a loja. Então vai ser um site bem simples, mas com todo o material que você vai precisar para o estudo de 2018. Então, o livreto, eu tenho já vídeos no YouTube, para quem não viu, sobre o estudo 2018, se chama Mulheres Como Eu. Você vai lá e você pode assistir no playlist. Pronto, esse daqui são as informações que eu tinha para dar para vocês sobre a parte de informações sobre site, sobre ministério. A gente está começamos hoje aqui em casa o Advento Natalino. Se você não tem programa de Natal para fazer com sua família, de leituras e estudo, Momentos Preciosos, que é a parte do cafezinho que eu cuido da minha família, que eu construo memórias com eles de forma intencional, eu tenho o material disponível no site. Então, eu vou ter todas as impressões para você. Eu tô colocando no Instagram, no stories do Instagram e também nas fotos, pequenas fotos desse tempo aqui em casa. Hoje, antes desse live aqui, eu fiz um live lá com a minha família, mostrando como é que a gente vai estar fazendo. Então, dá uma olhadinha lá, vê se é alguma coisa que vai ser interessante para sua família. Já coloquei várias fotos de várias famílias. Se você tá fazendo, manda a foto para mim, para eu tirar um print e colocar lá, porque isso incentiva outras famílias a fazerem também. Hoje eu já coloquei vários prints lá. Então, essas são as coisas que eu vou estar fazendo esse mês. Eu vou estar ilustrando os 2. Eu vou estar ilustrando o Advento Natalino na minha Bíblia e vou estar ilustrando o Por um Coração Consagrado em Gentileza e Bondade, que são poucas referências. A leitura não é tão grande, são poucos versículos. Então, vai dar para fazer tranquilo os 2, se você quer fazer as leituras do Advento, se você não tem filhos, você quer fazer como devocional, tá bom? Tá tudo no site. Vamos começar sobre hoje. Hoje a gente vai estar trabalhando o mapa de estudo número 4, em distinções de papel na igreja. Eu sei que esse é um tópico bem... Aqui, ó. Esse aqui é o mapa que a gente vai estar estudando. Vou colocar ele de perto. E eu sei que esse aqui é um tema bem polêmico nas igrejas. Principalmente, eu ia dizer, entre igrejas pentecostais e igrejas fundamentalistas. Então, eu sei que esse é um tópico, assim, bem polêmico. Então, eu vou abordar o livro que eu estou utilizando como base. Ele é, na lista de nossos livros, o livro 14. Eu tenho a versão em inglês, que é a versão completa. Se chama Recovering Biblical and Manhood and Womanhood, A Response to Evangelical Feminism. Então, esse aqui é o livro. E em português, ele está parcialmente traduzido para Homem e Mulher, de Piper e Gruden. Você encontra. Eu estou fazendo o capítulo 7, que é justamente distinções na igreja, né? Distinções dos papéis na igreja. Gente, eu vou ligar aqui a luz, me dá um segundo. Tá começando a escurecer lá fora. Não vou conseguir ler direito. Então, aqui em Distinções do Papel, ele caracteriza, primeiramente, esse... deixa eu ajeitar aqui a luz, para não ficar tão escuro nem tão claro. Pronto. Ele coloca a referência de Gálatas, vou abrir com vocês aqui, 3,
Gálatas 3. Versículos 26 a 29. Eu coloquei Gálatas 3 todo porque é sempre importante a gente ler o capítulo todo antes da gente fazer qualquer assunção, né? A assumpção no texto. Então, deixa eu pegar aqui a referência de novo. Gálatas 3, 26 a 29. Diz o seguinte: todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há nem judeu, nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, muitas pessoas têm utilizado, depois da corrente feminista, sobre o papel da mulher na sociedade, muitas pessoas têm utilizado esse texto como base para o ensino na igreja feito pelas mulheres para toda a igreja. Então, temos, né, mulheres pastoras, mulheres missionárias. E o que o autor desse texto, C.S. Lewis Johnson Jr., é a pessoa que escreveu esse artigo aqui, ele traz as diferentes interpretações e em que, biblicamente, as igrejas se baseiam para suas crenças. Então, ele não traz só uma crença dizendo que é a certa. Ele traz diferentes crenças, o que essas crenças acreditam, em que textos se baseiam e em que, no fim, né, depois de expor tudo, ele, como cristão, acredita. Na introdução, ele começa falando, né, que tem muitas pessoas que acreditam que as escrituras não discriminam homem e mulher e acabam fazendo um abuso do texto de Gálatas 3:28 com ideias preconceituosas do papel que Deus tem moldado, né, tem nos moldado para ser dentro da igreja. Aí ele começa na parte 1 dizendo assim, que algumas interpretações de Gálatas 3:28 falam que o texto não era muito claro. E as pessoas, ele fala que Clemento de Alexandria, um dos primeiros estudiosos cristãos, eles acreditavam que o texto está se referindo ao seguinte, que todos nós somos feitos nova criatura, né, um novo homem. E o status de crente, né, de cristão, está liderando a ideia que Paulo colocou quando ele escreveu Gálatas, de que o que ele estava querendo dizer, ele não estava empoderando as mulheres dentro da igreja em Gálatas 3:28. Ele estava simplesmente falando, ele estava colocando todos os cristãos de todas raça, credo, né, no sentido de todos aqueles que criam em Jesus, raça, credo, posição social por ser escravo ou nacionalidade, todos, ele estava colocando todos no mesmo patamar diante de Cristo. E é isso que ele fala. Daí ele vai colocando outros autores aqui. Ele fala de muita gente, fala de Gregório de Nissa, fala de John Crisóstomo, fala de Agostinho. Aí, olha, bem interessante. Esse daqui que ele fala de Agostinho, ele diz o seguinte. Ele que homem e mulheres são um só em um homem, que é Cristo. E a partir desse momento, você não se torna mais homem ou mulher, porque você vive em Cristo. Então, sua identidade, né? A questão da identidade.
que é isso que Paulo estava querendo falar. A identidade nos une em um status, que é Cristo. Então, não é sobre a posição que você vai ocupar dentro da igreja. O texto, ele está falando dessa unidade, dessa nova identidade que nós temos na pessoa de Jesus Cristo. E ela não se relaciona em nada com o status relevante à função na igreja. É bem interessante o que ele fala aqui. E daí ele fala, Martinho Lutero também fala que ele vê no texto o significado que todos os cristãos têm o mesmo status em Cristo. João Calvino fala da mesma coisa, que nós somos uma unidade em cristãos, um em Cristo. E nos institutos, são os livros dele, ele fala que mesmo reconhecendo a liberdade que nós cristãos temos em Cristo, ele fala que toda essa liberdade tem limites. E ele fala que a liberdade espiritual pode perfeitamente coexistir com com o traço civil, né? O papel que Deus estabeleceu para todos. Aí ele fala, por essa pequena pesquisa, aparece que nenhum dos maiores professores de teologia na história da igreja jamais pensou que Gálatas tirava o papel de homem e mulher na distinção do casamento ou da igreja. Então ele fez toda essa pesquisa dessas pessoas estudiosas que estudaram, né, a Bíblia durante anos, e ele falou assim que nenhum deles jamais contestou ou abusou do texto de Gálatas com relação ao papel da mulher dentro da igreja, desse empoderamento, né? No argumento de Paulo, em Gálatas 3, 26 a 29, daí ele começa, a segunda parte do artigo, ele começa a falar do que Paulo queria falar, e essa parte é uma das maiores partes aqui. Ele fala o que Paulo queria falar com isso. Daí ele fala que o professor Everett Harrison diz que o evangelho é, e Gálatas nos fala o que ele não é. Daí ele fala que a justificação, né, o texto fala que a justificação é pela fé sozinha, independente dos trabalhos que a gente faz. Fala que ela pratica, né, no livro de Gálatas, os princípios de responsabilidade de todo cristão na vida. E que a nossa energia deve ser para estar fazendo o trabalho de Deus através do Espírito Santo. Isso é o contexto, ele está falando aqui do contexto geral de Gálatas. O contexto imediato, aí ele começa a falar do que Gálatas 3 e 28 fala. Ele diz assim, que é muito interessante, porque quando você pensa na cultura daquela época, você colocar na mesma balança, né, no mesmo patamar, um gentio, um escravo e uma mulher, então seriam assim, as mais baixas pessoas da sociedade, no sentido de empoderamento, vamos colocar assim. Eles não tinham o poder de nada, né? A mulher, ela tava, a gente vai estudar próximo ano mais sobre isso. Mas naquela cultura, as terras pertenciam aos homens. Todo o poder aquisitivo era dos homens. O poder de patriarcado era dos homens. O escravo, quer dizer, ele era uma propriedade. Ele nem gente ele era considerado, né? E o gentio, para os judeus, eles eram impuros. Então, você colocar essas três pessoas no mesmo patamar dos judeus, dos homens. Então, assim, é uma coisa que não tinham ouvido isso, né? Assim, falando da sociedade deles, era uma coisa que ninguém nunca tinha falado. E ela coloca assim, que os santos, né, os cristãos, eles estão todos ricos através de apreciar
as promessas dadas a Abraão. Então, todos eles agora vão estar experimentando as promessas dadas. E essas promessas, elas dão, né, argumento, dão força à liberdade, porque agora todas essas pessoas seriam livres, a questão de pertencer a uma família e a questão do poder mesmo, né, no sentido do que essas pessoas podiam através de Cristo. Daí Paulo, então, ele acaba desenvolvendo que para os judeus, né, que o Novo Testamento, através do sangue de Cristo, ele vem para complementar o do Velho Testamento. Só que agora eles teriam uma substituição, porque no Velho Testamento, né, se você quisesse ser judeu, você tinha que se circuncidar, né? A família tinha que circuncidar, tinha que fazer parte desse pacto. Hoje não importava a cidadania que você tem, ninguém tem que se tornar judeu para ser cristão. Então, toda essa parte da lei judaica, o Novo Testamento, ele vem para dar a liberdade através de Cristo, né? Esse Novo Testamento através do sangue de Cristo. Daí esse é o contexto imediato. Depois ele vem para o contexto da exegese do texto. Daí ele começa a tratar os termos. Ele fala que todos aqueles, né, que Paulo coloca, eu vou ler novamente aqui, são... Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo, pois os que em Cristo foram batizados de Cristo se revestiram. Não há nem judeu, nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Né? Eu tô lendo o texto de novo para a gente ficar relembrando do que ele está falando. Daí ele coloca que todos nós, né, somos unificados através do batismo e recebemos todos o privilégio espiritual de nos tornarmos filhos de Deus. Daí ele, deixa eu olhar aqui mais coisas que ele fala. Ele primeiro fala de cada parte, né? Ele começa falando que as distinções de raça, de ranking social e de sexo são, de toda forma, anulados em Cristo. Então, todos esses estereotipos, eles são anulados em Cristo. Então, você acaba não recebendo rótulos. Isso, eu amo isso. Você não tem um rótulo. Tipo, quando eu vim pra cá, pros Estados Unidos, por conta do meu sotaque, até mesmo na comunidade brasileira, que não é muita, mas eu tenho um rótulo, né? Quando você me vê falando, eu sou nordestina, é um rótulo. E daí, todos esses rótulos, as pessoas vão criando ideias preconceituosas sobre você, querendo ou não. Eu vivo em uma sociedade aqui na minha cidade, tem muitas pessoas europeias, porque a comunidade foi fundada por holandeses. Então, assim, você recebe o rótulo de ou mexicana ou latina, eles olham pra você e já pensam o que você é, antes mesmo de você poder mostrar o que você é. E com Cristo não é assim, né? Com Cristo nós temos uma identidade só. Quando eu vou pra minha igreja no domingo, Cristo não tá vendo se eu sou holandesa, ele não tá vendo se eu sou americana, ele não tá vendo se eu sou sulista, ele tá vendo que eu sou Karina, ele tem um nome escrito para mim, a Apocalipse fala, né, que para todos os cristãos ele tem um nome escrito em pedrinhas brancas. Então Deus tem um nome escrito só para mim numa pedrinha. E isso para mim, assim, mostra o amor dele individualmente. Não é que Deus amou simplesmente o mundo, né, o globo. Ele amou a mim. E isso é muito importante. Então é isso que Paulo ele quis mostrar nesse texto, que tudo que nós éramos antes de nos tornarmos cristãos, se torna anulado em questão
tipo, na escala, né? Vamos colocar assim, nós hoje somos filhos de Deus. E isso é o que importa. Essa é a nossa nova identidade. A segunda que ele fala é com relação à inferioridade dos escravos, né? Naquela época, a distinção entre um escravo e uma pessoa que não era escrava era muito grande. E ele fala assim, da importância naquela época de Paulo falar isso, porque poderia ser que cristãos escravos viessem à igreja e continuassem a ser tratados como segunda classe, porque eles eram escravos. Mulheres serem tratadas como segunda classe, porque elas eram mulheres. E pessoas não judeus serem tratadas por segunda classe, porque eles não eram judeus. Então, Paulo, ele queria ter a certeza que o pessoal de Gálatas, da igreja de Gálatas, estava tratando o pessoal que vinha para a igreja, né, que se tornava a igreja com a mesma hierarquia, vamos colocar assim, de respeito, né? Tudo que eles eram era anulado, eles passavam a ser todos irmãos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu quero falar aqui. Tô vendo aqui porque tá em inglês, meninas. Eu tô vendo qual parte eu quero traduzir. Ele fala assim, nós pertencemos a Cristo e isso é suficiente. O apóstolo adiciona que nós ambos, homem ou mulher, somos herdeiros da maravilhosa promessa feita a Abraão. O contexto contém nenhuma negação aos papéis da igreja, mas em fato ele não dá direito, né, a estar inserindo na agenda feminista para tirar esse ponto de esplendor dessa maravilhosa verdade. Daí ele coloca as modernas, o terceiro ponto, ele vai colocar as interpretações modernas. Então, primeiro ele coloca, como eu já falei, as interpretações antigas, depois ele coloca o argumento de Paulo, né? Ele explica o texto segundo o que Paulo estava querendo dizer, e agora ele vai estar falando das interpretações modernas. Então, ele começa com o argumento feminista. Ele fala que Jetwet, deixa eu ver aqui qual é o nome dele completo. Paul King Jetwet. Ele tem um estudo, né, que ele fez e ele fala assim, que o apóstolo Paulo manifesta uma consciência insegura sobre a exegese do Antigo Testamento, mas ele continua a afirmar na subordinação feminina. Daí ele fica colocando, ele coloca o argumento e ele coloca a crítica. Aí ele fala que Paulo diz que as ações de Pedro foram Pedro não foram claras e o argumento que ele estava utilizando era a justificação sozinha, né? Ele estava falando da questão da justificação. Ele fala das implicações sociais. E daí ele fala assim, que depois, quando Paulo está falando em Efésios, em Colossos, em 1 Coríntios, ele fala novamente que dos detalhes das distinções, né? Porque assim, o que ele quer dizer é o seguinte, que Paulo não foi claro quando ele falou a distinção do que a mulher devia fazer. Então, por isso a mulher pode fazer tudo. É isso que o argumento feminista diz.
Mas a crítica que o autor está fazendo a esse argumento é que em outras interpretações, né, de outros textos, para outras cartas, para outras igrejas, Efésios, Colossos, 1 Coríntios, 1 Timóteo, Paulo foi muito claro quando ele explicou o que é que as mulheres deveriam estar fazendo, quais seriam suas distinções e seus trabalhos dentro da sua própria família e na igreja. Ele fala assim, do respeito que Paulo tinha à mulher. Ele fala que Paulo, ele sempre falava das mulheres por nome, Romanos 16, 6, 12 e 15. Ele nomeia Priscila antes mesmo do marido, o que isso é algo assim bem aproximado, respeitoso. E ele recomenda Fíbe como uma serva à igreja de Cencreia, em capítulo 16, 1 e 2 de Romanos. Então, assim, Paulo tinha um respeito pelas mulheres, né? Isso mostra, claro, o respeito dele. Mas não significa que ele daria às mulheres papéis que Deus não estaria designando. Aí ele fala assim... Tem muitos outros argumentos aqui, outras pessoas que ele coloca. Ele coloca... outros autores e o que eles falavam. Ele fala assim, que Sandgress tende a pensar, Sandgress é outro autor, que porque mulheres performam um papel específico de ministério na igreja antiga, que a igreja tem que dar à mulher todo tipo de papel, por conta da igualdade em Cristo. Então, ela pode servir como diácona ou como qualquer outro está de cabeça na igreja, né? E daí o autor, ele fala que ele critica isso e ele explica por quê. Ele diz que o cristão, ele deve servir com toda a responsabilidade a todos os cristãos. Mas isso não prova que a mulher pode servir como diácono, por exemplo, como pastor. Ele fala que o cristão, todo cristão tem um dom específico. E cada cristão, não é porque só por ser mulher que ela vai poder fazer aquilo, porque a mulher tem o mesmo identidade nesse sentido. Não é um empoderamento apenas porque é mulher. Mas cada cristão foi intencionalmente dado de presente por Deus o seu próprio dom. E você tem que fazer aquele dom de acordo com o que o Espírito tem te ensinado. Daí ele coloca aqui que o ponto B, que é o argumento histórico ortodoxo, e ele fala que esse argumento, né, ele da ortodoxo da história, fala que Gálatas 3:28 dá igualdade total a homem e mulher. Daí ele fala que a existência de diáconos na igreja foi apontado pelo Espírito Santo para liderar o corpo e não destrói a igualdade em Cristo. Daí ele coloca Atos 20, 28. Vou ler aqui pra gente. Atos 20. Diz o seguinte: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo designou como bispos. Ele coloca que a igualdade em Cristo e a submissão devem coexistir em gloriosa harmonia no fundamento da missão que Deus deu através do Filho de Deus.
Deus daí ele fala que Micael falou o seguinte, que assim como o Filho, Jesus Cristo, ele foi submisso a Deus e ele tinha plena igualdade com Deus, assim nós, como mulheres, podemos ser igual com o homem em identidade, mas termos diferentes papéis de submissão, né? A mulher sendo submissa. E daí ele fala que o Senhor Jesus prometeu à igreja que o Espírito Santo daria total compreensão das Escrituras. Daí ele fala que nós devemos começar as nossas discussões com a presunção de que a igreja como um todo está provavelmente certa, até que um estudo teológico e de exegese, né, de compreensão do texto, nos ensine diferente. E a conclusão que ele dá é o seguinte, ele fala assim, que não tem nenhuma razão para a gente compreender Gálatas 3:28 como suporte a que todas as mulheres podem exercer todos os papéis na igreja. Ou que nós teríamos algum privilégio por sermos em a mesma união cristã através de Cristo. Mas que todas as promessas inerentes, né, que Abraão, através do trabalho de Jesus Cristo, nós podemos receber e nós podemos universalmente pertencer à família de Deus. Aí ele fala, as questões de papel na igreja e funções no corpo só podem ser respondidas com uma consideração completa do Velho e Novo Testamento. Você não pode pegar um texto da Bíblia e pegar aquele texto e pensar naquele texto sozinho. Você tem que fazer a compreensão total do que aquele texto significa, o que é que aquilo ali vai estar passando. Gente, isso não é uma crítica às igrejas no sentido de um ataque. Eu estou simplesmente falando que o texto estava passando, né? Com relação aos versículos que a gente fez no mapa de estudo, ele diz o seguinte, Gálatas 3 eu escrevi viver pela fé, Efésios 5:22 fala que a gente deve estar sujeitas ao marido como ao Senhor, Romanos 6:3-5 fala que nós fomos ressurretas através de Cristo, né? João 16 fala que a gente está guardada na verdade. 1 Coríntios 13 fala que nós somos um único espírito. Esse versículo falou muito ao meu coração. Porque muitas vezes a gente não pensa que nós temos o mesmo espírito com os outros irmãos na fé. Mas esse versículo, ele me falou muito assim. Uma das coisas que tem me deixado muito triste no meio, infelizmente, de páginas cristãs femininas no Facebook, é a questão da, eu não vou dizer nem concorrência, que não chega a ser isso, mas é ao desgosto de às vezes, se sentir roubada ou copiada quando uma página começa a fazer uma coisa semelhante ao que você está fazendo. E isso, assim, eu tenho lutado contra esse sentimento ruim. Esse versículo tirou esse sentimento ruim do meu coração, porque ele me traz a ideia de que nós, como cristãos, estamos todos trabalhando para que o nosso Espírito Santo esteja trabalhando em nós para que Jesus seja engrandecido. Então, assim, é como aquela história, né? Quando tinham pessoas trabalhando, falando, né, que estavam trabalhando para Jesus, mas não estavam com ele. Daí os discípulos falaram, a gente pode ir lá repreender. Aí Jesus fala, não, o importante é que o nome de Jesus esteja sendo engrandecido, né? É mais ou menos isso. Então, o que ele quer dizer, Karen, eu vou já chegar a esse ponto. Eu vou só terminar o mapa, daí eu vou esclarecer exatamente assim, a minha visão no que ele tá falando aqui, tá bom?
Então, assim, esse versículo falou muito ao meu coração nisso, na questão da unidade dos cristãos, né? Que a gente está fazendo para o nome de Deus. Somos escravos de Cristo, devemos estar sendo sinceros, fazendo um trabalho como para o Senhor, devemos estar servindo a todos, Marcos 10, 44, Salmo 36 fala que Deus nos ilumina, Gálatas 2 fala que a gente deve abandonar as falsas impressões. 1 Timóteo 2 fala que a gente deve ter um amor e santidade e bom senso. 1 Pedro fala da glória de Cristo. 1 Pedro 4, gente, falou tanto ao meu coração sobre a força que Deus provê. E esse vai justamente para as meninas que também, como eu, têm uma doença crônica. Muitas vezes a gente se sente tão incapaz por conta dos limites que Deus tem nos dado, né? Que a gente vive nessa vida. E 1 Pedro, eu vou até ler para vocês. 1 Pedro 4. Pedro 4, versículo 10 a 11. Diz o seguinte: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas seja glorificado mediante Jesus Cristo. Gente, que versículo maravilhoso. A quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. E daí ele fala, gente, que quando ele está falando sobre essa força, que nós como limitadas, né, mulheres que estamos limitadas, possamos estar utilizando as forças que Deus tem nos dado, sem nos comparar com as forças que Deus tem dado a outra pessoa. Não somos seres que foram feitos em uma fábrica, onde todos vão funcionar do mesmo jeito. Nós somos individualmente formados, tecidos por Deus. E Ele vai nos cobrar apenas por aquele que Ele nos dá, mas que essa força, se a gente vai servir, a gente faça de uma forma que Deus seja engrandecido. Então, essa foi assim, falou muito ao meu coração, essa provisão de Deus, dessa força que Deus tem dado. Atos 20 e 28 fala de que devemos cuidar do rebanho que Deus tem nos dado. 1 Tessalonicenses 5 fala que a gente deve estimar os líderes que a gente tem. Hebreus 13 falam que a gente deve estar observando e imitando os líderes que Deus tem colocado no nosso coração. E João 8, ele fala que a palavra liberta, né? A verdade liberta. Sobre o texto, finalizando, o que é que quer falar? Mulher pode liderar na igreja? Olha, o que o texto está falando, ele está dizendo assim, que a gente não pode ignorar simplesmente a história da igreja e ter a igreja como errada. Pelo menos foi isso que eu entendi do texto que o autor aqui, Johnson, está falando, que a gente não pode simplesmente ignorar o papel e o trabalho que a igreja tem tido até hoje, inclusive a referência que fala, né, que a mulher deve aprender de forma quieta, e simplesmente jogar aquilo no lixo e dizer, não, mas isso era a história e a cultura daquela época, vamos fazer diferente. Não, eu não penso que deve ser assim. Eu acredito que a gente deve ter o consenso e a sabedoria de estar obedecendo e lendo a Bíblia toda, completa, e aprendendo que a palavra de Deus, ela é completa. Ela não é, você não pode tirar a palavra não e não ler o resto do que o texto está falando. Então, assim, na minha visão, né, existiam mulheres que exerciam cargos de liderança no Novo Testamento. Existiam mulheres que tinham, né, cargos de liderança no Velho Testamento. Você vê, Débora era uma juíza, Esté foi uma rainha,
E temos no Novo Testamento, tinha uma diaconisa também. Eu não lembro o nome dela agora, se alguém lembrar, me fala. Mas não é toda mulher que vai ser chamada para exercer o cargo de liderança. Então, vai depender do dom que Deus tem lhe dado, certo? Não é a questão apenas do que é biblicamente correto, é o chamado de Deus. Se você pensar bem, missionárias, quando elas vão para países diferentes, elas exercem todo o cuidado, né? E liderança na missão que elas estão indo fazer. Porque foi aquilo que Deus as chamou para fazer. Então, eu não sei qual é a doutrina da sua igreja, eu não sei em que você acredita, mas eu penso muito que depende do chamado de Deus para a vida daquela pessoa como ser individual. Biblicamente, quando Paulo fala dos líderes da igreja, normalmente ele se refere a homens. Naquela época eram homens, certo? As mulheres, elas poderiam até ajudar como diaconisa, como fazer algumas coisas, mas eu sei que nem toda mulher foi chamada para aquilo, entende? Então, assim, eu penso que a gente tem que ter o bom senso de não simplesmente anular a história da igreja, os costumes da igreja e se a mulher for exercer algum cargo de liderança sobre o homem dentro da igreja, que tenha realmente uma boa base bíblica para aquilo que ela vai estar fazendo. Vamos colocar assim, foi isso que ele falou no texto. Ferbe, muito bem, Ali. Eu não consegui lembrar o nome dela agora. Mas enfim, meninas, eu acredito que Deus, ele realmente vai nos usar para aquilo que a gente poder, né, que a gente permitir Deus estar usando e que Deus nos dê a sabedoria. O texto também fala, né, que Deus, ele dá a sabedoria, Deus ilumina, que a gente possa estar aprendendo como aquele pessoal do Novo Testamento, que eles liam e eles comparavam com a palavra de Deus para a gente estar vendo o que é certo, né? A gente não pode simplesmente cancelar o que a igreja fala por uma agenda feminista só porque agora as mulheres podem tudo. Eu não vejo assim. Eu vejo que a gente tem que ser sábia e tem que estar ponderando, né, individualmente a Bíblia toda para a gente ter a nossa visão como cristão do que o que a Bíblia fala, né? Essa é a minha visão. Essa é a minha visão, esse é o que eu tenho feito. E graças a Deus, Deus tem nos abençoado quanto a isso. A Karen tá falando que ela se sente chamada para estudo, não para liderança. Então, eu vou orar com a gente agora e vou terminar o nosso estudo. Quem não pegou do começo pode pegar depois. Vou orar por a gente, que Deus possa estar nos capacitando, nos dando sabedoria, certo? Senhor Deus, eu te peço nesse momento que o Senhor possa estar nos dando sabedoria a mim e a todas as meninas que estão aqui no cafezinho agora, as que vão assistir depois. Que o Senhor nos dê sabedoria para compreender o que o Senhor quer de nós como mulheres. Que o chamado individual para cada uma de nós seja realmente claro. E muito obrigada, Senhor, porque nós somos, tudo que nós éramos foi anulado a partir do momento que a gente se torna tua filha, no sentido de que agora o Senhor nos vê como filha, como co-herdeiras, ó Pai, da promessa que o Senhor fez a Abraão. Então a gente só tem a te agradecer por isso, Senhor. E ao mesmo tempo que o Senhor nos dê a sabedoria para compreender os papéis na igreja. Que a gente tenha a clara compreensão do que o Senhor quer de nós como mulheres. E qual papel o Senhor vai querer que a gente esteja desempenhando na nossa igreja local. Então eu te peço que o Senhor esteja nos abençoando. E muito obrigada por esse tempo, o Senhor proporcionar esse tempo hoje com as meninas. Em nome de Jesus, amém. Pronto, meninas. Estamos quase terminando por um coração consagrado.
faltam 2 mapas só, que eu vou fazer em um estudo só, agora em dezembro. E a gente termina o nosso estudo de 1 ano. Quem aí conseguiu fazer o estudo por 1 ano? Eu sei que a Karen conseguiu, Fabiana conseguiu, algumas das meninas que estão aí com a gente, que realmente tem sido assim firme e forte nesse ano. Muitos pararam pelo caminho, depois consideraram, depois voltaram. Mas é assim mesmo. A gente vai aprendendo e vai fazendo as coisas como a gente pode, né? Foram muitas lutas, mas o Senhor tem realmente nos ajudado. Então é isso, meninas. Eu vou indo, eu estou com família em casa hoje. Parei aqui esses 40, 50 minutos para dar esse estudo para vocês. E preciso ir agora, ficar com a minha família. Mas que o Senhor possa estar abençoando, que se for da vontade de Deus, vocês terem a vontade, Deus colocar no coração de fazer o advento, eu vou estar fazendo também. Tá ilustrando, permitindo Deus. E ilustrando esses nossos últimos mapas. Eu tô aqui fazendo uma ilustração, vou mostrar pra vocês. De primeira mão. Não tá feita ainda, tá vendo? Aqui do lado, sobre a força que Deus provê. Ele diz assim, com a força que Deus provê. E eu tô usando, olha que legal, vou mostrar pra vocês. Olha que lindo! Eu peguei no Wish. Comprei no Eixo, ele vem com várias stencilzinhos assim, depois eu faço um live pra vocês com ele. Mas aí eu adquiri lá e tô utilizando pra fazer. Ô, Jaque, um beijo, Deus abençoe você. E meninas, deem uma olhada se vocês receberam o e-mail, mandei um e-mail pra todas as inscritas. Se não receberam, olha aqui. Na página eu coloquei alguns avisos sobre o site, fiz no começo desse live alguns avisos sobre as mudanças que a gente vai estar fazendo no site. Deem uma olhadinha, tá bom? Então um beijo pra vocês, que Deus abençoe. Eu vou me indo aqui cuidar da família e que Deus abençoe a vida de vocês. Um beijo, tchau, tchau.